Bom dia. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, à igreja em Coríntios, capítulo 1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, e convocado para serem santos, juntamente com todos que têm em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, como sempre, ele inicia-se identificando, dizendo ele, Paulo, que foi convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo. E nós sabemos desta convocação quando o próprio Senhor Jesus o convocou, quando ele estava indo para Damasco. A caminho de Damasco, quando Jesus apareceu para ele e o chamou, ele estava indo para perseguir, para prender os irmãos. Jesus o convocou para ser apóstolo. Então ele fala, olha, quem que é ele? É Paulo, que foi convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Mas foi por quê? Foi pela vontade de Deus. Tudo que nos acontece é vontade de Deus. Foi Deus que assim quis. Jesus o compareceu perante ele, o chamou, o convocou. Então ele está falando ele e o irmão Sóstenes. Então são os dois escrevendo essa carta agora. São os dois trazendo recomendações, exortações para a igreja em Coríntio. E ele prossegue no versículo 2 dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Então, para quem está aí na carta, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Aos santificados. Aqueles que vivem em santidade. Aqueles que foram santificados pelo Senhor. Aqueles que praticam santidades e foram convocados para serem santos. Aí nós vemos muitas pessoas, templos lotados, denominações, religiões, muita gente, e pessoas que vivendo seitas ou outras religiões qualquer. E nós falamos assim, eles mesmo citando o nome do Senhor, nós sabemos que aquelas pessoas não foram convocadas, ainda, pelo menos, para serem santos. Essa que é a realidade. Por que nós estamos hoje ouvindo a palavra, buscando aprender, procurando viver este evangelho? Porque nós fomos convocados pelo Senhor. Jesus deixou bem claro, Jesus disse, não foi vós que escolhestes a mim. Não foi nós que escolhemos Jesus, mas eu escolhi a vós. Jesus disse isso. Foi Jesus que nos escolheu. E nos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Por que hoje eu estou na presença do Senhor? Por que hoje eu estou pregando o Evangelho, falando do Evangelho? Porque eu fui convocado por Ele. Ele me chamou, Ele determinou, Ele mandou. Aí você que está agora assistindo esse vídeo, que está procurando viver o Evangelho, aprender mais, beber mais desse Evangelho, se encher mais da presença do Senhor. Por quê? Ah, não porque eu quis, não, porque você foi convocado. Você foi convocado pelo Senhor. Caso contrário, você não estaria.
você estaria procurando outros tipos de evangelhos ou outras religiões. Então é essa convocação. Você não entende, às vezes é difícil compreender, mas se nós estamos hoje, é na presença dele, porque nós fomos convocados pelo Senhor. Né? Ele disse, juntamente com todos que estão em toda parte, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dele e nosso. O cumprimento final dele, que é graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, o cumprimento cristão. Versículo 4. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida, por ele em Cristo Jesus. Eu agradeço também muito a Deus, são várias ovelhas, várias pessoas que eu atendo pelo mundo, em vários estados do Brasil, cidades ou outros países, pessoas que se converteram totalmente, pessoas que abandonaram religiões, abandonaram a Igreja Católica, abandonaram denominações, abandonaram heresias e vieram para o Senhor. Eu tenho inúmeras pessoas que receberam a convocação do Senhor após muitos anos. Tem pessoas que me dizem, pastor, eu vivi 25 anos, 27 anos na igreja tal, na denominação tal, mas eu não conheci Jesus, eu não conheci o Evangelho como agora eu estou conhecendo. Não, por que isso? Porque agora que o Senhor chamou. Agora que o Senhor se convocou. Então, por essas pessoas, eu dou graças a Deus, eu glorifico o nome do Senhor por esta graça que foi concedida a elas, porque elas serão salvas. Elas terão vida. Elas terão vida em Cristo. É por este motivo. É por este motivo que eu glorifico a vida delas. Assim Paulo também falava. Ele diz ainda no versículo 5, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo fosse enriquecido. Nós somos enriquecidos pela palavra do Senhor. Nós somos enriquecidos pelo Evangelho do Senhor. Ele nos enriquece com conhecimento. Hoje, nós avaliamos no início, desde quando nós começamos, hoje nós glorificamos, hoje nós somos ricos em conhecimento, porque nós conhecemos o que antes nós não conhecíamos. Hoje nós temos conhecimento de quem é Jesus. Nós temos conhecimento como é a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Hoje nós temos discernimento. Isso é enriquecimento. Isso é o que nós recebemos por nós permanecer, primeiro, por aceitarmos a convocação do Senhor. Segundo, por permanecermos firmes, por perseverarmos. E cada dia mais nós aprendemos mais. Cada dia mais o Senhor se revela a nós. Cada dia mais o Senhor nos enche de poder, nos enche de sabedoria, nos enche de conhecimento. E quanto mais isso acontece, nós vemos, nós observamos, irmãos, que assim são, que o testemunho de Cristo é confirmado neles. Porque eles vivem o Evangelho, eles praticam o Evangelho. Não são esses outros que estão enganados, estão no engano, estão buscando Cristo de maneira errada ou com pretextos estranhos, buscando um Cristo que não é bíblico. Querem um Cristo que não é o de nosso Senhor. Mas não nós que conhecemos, que vivemos esse Evangelho, fomos enriquecidos. Nessa palavra nós damos testemunho de Cristo.
De maneira que não falte nenhum dom espiritual enquanto aguardais a revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos a revelação de Jesus Cristo. Nós aguardamos a volta dele. Nós aguardamos o retorno do Senhor. E enquanto nós aguardamos, nós somos enriquecidos. Isso nos capacita, nos dá dons. Eu tenho falado isso, já falei, é outro momento quando o Senhor nos capacitar para nós estar lendo sobre isso, falando sobre isso, mas a diversidade de dons, são vários os dons, e às vezes nós não sabemos quais. Ah, não, mas eu gosto de fazer isso, mas eu quero outro dom. Não, o Senhor já nos deu os dons, nós somos capacitados. Versículo 8. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor mesmo, Ele nos conservará firme até o fim, até a volta dele. Por quê? Para que nós sejamos irrepreensíveis, não tenham motivo, não darmos razão de sermos repreendidos, sermos chamados a atenção, apontado erros, falhas em nós. E nós vivemos o Evangelho, o Senhor nos capacitando diante do conhecimento que nós temos hoje, o enriquecido no conhecimento que nós temos hoje, nós sabemos que não erramos, nós não podemos errar. Nós temos o conhecimento que não podemos errar. Nós não podemos falhar. Nós temos esse conhecimento. Versículo 9. Deus é fiel por meio do qual fosse chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos chamou. Deus nos chamou através de Jesus. E nós temos que permanecermos firmes. Aí no versículo 10, Paulo fala assim, olha, suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sobre a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, irmão, que não haja divisões, que não haja separações entre vocês, que haja um entendimento aí na igreja entre os irmãos. O que é isso? Ah, não, o irmão aqui está falando que é uma suposição, tá? Aqui nós podemos, que ele quer orar para o anjo tal. Então, qual que é a nossa função, irmão? Não existe oração para anjos, vão mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, que nós não podemos orar para anjo nenhum. Anjo não passa de seres ministradores ao serviço do Senhor e obedece exclusivamente a Deus. Por isso, nós não podemos orar. Nós temos exemplo, João fala sobre isso, Judas, o livro de uma carta só fala sobre isto, Paulo fala sobre isso, e bom, em Atos. Então nós não podemos orar para anjo nenhum. Então o que nós vamos falar? Ah, não, mas eu gosto de orar. Não, vamos sentar, vamos reunir, vamos pedir para que ele tenha entendimento, para ele tenha esse conhecimento. Não podemos estarmos aqui divididos, você pensa numa coisa e o outro noutra. Se você quer teimar em buscar de uma maneira errada, não quer aceitar a verdade do Evangelho, como ele está, então com certeza você não é um dos convocados do Senhor. Então o que você tem que fazer é se retirar, afastar, apartar-se. Porque nós, como igreja, nós somos o corpo de Cristo, então temos que estar no mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, com a mesma união, estarmos unidos, né? Nós temos que compreender o que é uma união. E é o que nós temos que estar em Cristo Jesus. Aí ele comenta aqui, caros irmãos, fui informado a vosso respeito pela família de Cloé que existe discórdia entre vós. Refiro-me ao fato de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo.
Ora, por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizado em nome de Paulo? Ele continua falando, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha alegar-se que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfana, além deste não me recordo se batizei algum outro irmão, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, porque a cruz de Cristo, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O que ele estava falando ontem é o que nós vemos hoje. É interessante que as pessoas, todas essas que ligam no ministério, eu retorno as ligações. Como eu sempre digo, pelo menos uma vez para ouvir a história. E geralmente eu pergunto, cara, qual a sua religião? Pessoas se identificam, não, irmão, eu sou presbiteriano. Sou assembleiano. Sou batista. Sou da quadrangular. Sou da graça, da mundial, da sei lá. Mas eu até hoje eu não me lembro de ter ouvido algum irmão ou irmã se identificar falando, não, eu sou de Cristo. Não me lembro. Eles se intitulam cristão, evangélico, porque pertence a esta ou aquela denominação. É diferente. Se alguém perguntar, vem cá, você frequenta alguma igreja? Onde você vai? Você fala, não, tudo bem, eu estou frequentando esta ou eu frequento aquela igreja. Mas o que eu sou? Sou de Cristo. Eu sou seguidor de Cristo. As pessoas raramente me perguntam, quem não me conhece, sou pastor. Você é de qual igreja? Eu falo, não, sou de Cristo. Sou de Cristo Jesus. Não, você vai em qual igreja? Eu quero saber isso, aonde você frequenta. Tá, eu frequento a igreja do Ministério Atalaia de Deus. Mas eu sou de Cristo, eu me identifico como seguidor de Cristo. As pessoas têm que aprender isto. Eu sou assembleano, não sou nada. Eu sou Atalaia de Deus. Não, eu sou Cristo, eu sou de Cristo. Eu vivo em Cristo. É isto que nós temos que aprender. Nós temos que aprender isso. Nós sermos de Cristo. Denominação nenhuma salva ninguém. Denominação não vale nada. Absolutamente nada. O que vale é Cristo. E de maneira nenhuma podemos nos exaltar. Eu não permito. Quem me conhece já sabe que eu não permito ter uma exaltação com meu nome. Eu corto logo. Porque nós temos que todos adorar a Deus. Temos que todos glorificar o nome do Senhor. Não o nome de A, B ou C. Não é pastor tal, pastor Henrique. Não sou nada. Quem é Jesus? Eu sou grato a Ele. Eu sou agradecido a Ele por Ele ter me chamado, por Ele ter me convocado. E todos nós temos que sentir-nos agradecidos dele pela convocação dele. Nós vamos esquecer esse negócio, sou dessa daquela denominação. Seja de Jesus, seja de cristã. Ter orgulho de falar, não, eu pertenço a Cristo. Senão você quer esvaziar a cruz de Cristo, né? E colocar lá uma denominação. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura. Quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, a pessoa é louca. Quando nós falamos, olha, é melhor dar do que receber. Quando nós provamos que o casamento, a pessoa está unido até a morte, que não existe separação. Quando nós mostramos que não existe promessa do Senhor de enriquecer quem quer que seja. Quando nós mostramos a luz do Evangelho, que muitos fazem orações erradas. Na verdade, a maioria não sabe o que é oração.
Quando nós mostramos tudo isso, nos chamam de loucos, de tolos. E quem nos chama isso são os religiosos, os frequentadores dessas denominações. Ah, não, isso é loucura. Mas esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Sofreu por nós, morreu para nos dar vida. O Evangelho que diz assim, aquele que morrer por minha causa ganha vida. Aquele que diz que você tem que perdoar sempre. Aquele que diz que você tem que se santificar. Esse Evangelho é loucura para o mundo. O mundo quer. O Evangelho não que os enriqueça materialmente falando, que traga poder esse, poder aquilo. E esse não é esse Evangelho. Então este Evangelho que nós pregamos, pessoas não aceitam. Poucos aceitam. É loucura. Isso para as pessoas que estão sendo destruídas. As pessoas que não serão salvas. Mas para as pessoas que são salvas, aquele que conhece a Cristo, é o poder de Deus. É o poder de Deus em nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus. Versículo 19. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Está escrito e acontece. Tu destrói a sabedoria dos sábios. O sábio diz que é isso, que é aquilo, sabe isso, aquilo. De repente o senhor vem e age. Aí eles não conseguem explicar, mas como isso aconteceu? Como é que esse milagre aconteceu? Como foi possível isto? Eles não têm explicação. A sabedoria deles é nada. Ah, mas ele é um doutor, tem mestrado, tem doutorado, pós-doutorado, mas não interessa. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. E Jesus faz uma coisa que, com todos os anos, todo o dinheiro que ele gastou para adquirir conhecimento humano, ele não tem como explicar. A sabedoria dele é destruída. E rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Inteligente. Eu conheço, eu fiz, eu posso, não sabe nada. Não sabe nada, você não entende nada. Você não sabe nada sobre a vida. Quem sabe é o Senhor. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Os homens não conseguem explicar, os sábios, os grandes questionadores, eles não conseguem explicar o ser humano. Até hoje eu não vi ninguém, nenhum cientista consiga explicar o ser humano, por que nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. Porque não temos o mesmo DNA, a mesma íris, a mesma impressão digital. Quantos bilhões, trilhões de pessoas já vivem no mundo, nasceram, morreram, e estão por aí, nenhuma impressão digital é a mesma. Que explicação tem? Aos grandes, por que eles não conseguem fazer? Eles criam os robôs, umas máquinazinhas aí, mas não é impossível fazer alguém semelhante a nós. Porque nós somos a semelhança de Deus. Eles tentam justificar, transformar em mentira a palavra de Deus. Eles tentam, como eu vejo em estudo, eles tentando justificar, dizendo que o povo ali, quando saiu do Egito, na travessia do Mar Vermelho, que naquela época, que na determinada situação, época, circunstância,
O mar baixava ali, que a água ficava nos tornozelos, dava para passar. A Bíblia não fala que a água ficava baixa, falou que eles atravessaram em seco. E mais absurdo ainda, por que então que como que eles têm que explicar o porquê então que o povo passou a salvo, o povo de Deus, mas os egípcios vieram atrás e morreram afogados em menos de um palmo de água? Vi a teoria lá do Big Bang, dizendo que essa explosão, como justificar? Deus torna realmente a sabedoria, ele rejeita mesmo a sabedoria de todos eles. Se for uma explosão, como que cada coisa caiu no seu devido lugar? Ali as árvores caíram ali, a vida, árvores, seres humanos, animais, peixes, vermes, tudo, cada um no seu devido lugar. Água doce, água salgada, mar, água em cima, água embaixo. Não tem explicação para essa suposta explosão que eles tentam justificar. E esse ensino lá da origem lá dos Homo sapiens, por que os macacos então pararam de evoluir? Era para estar continuando evoluindo então. Em essa origem nós somos descendentes de macacos, então os macacos continuar evoluindo. Então tudo que eles alegam não tem fundamento, não tem base. É o que o Senhor fala. Ele destrói mesmo a sabedoria do sábio. Ele rejeita a inteligência dos homens cultos. Porquanto, tanto os judeus, versículo 22, tanto os judeus pedem sinais, como gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Eles ficam pedindo, os judeus ateus estão querendo sinais. Agora estão lá com o bezerro, o bezerro vermelho, sem mancha, que é a vinda do Messias, é isso e aquilo. Não perceberam que Jesus está voltando, já voltou, eles rejeitaram. Eles ficam pedindo sinais, só que não terá mais sinais, não existem sinais. Os gregos procuram, os gregos, eles procuram entender, compreender, discernir, procuram sabedoria, mas também não encontram. Nós, o que nós fazemos? Nós falamos, nós proclamamos esse evangelho, o evangelho que nós aprendemos pelo ouvir a palavra de Deus. É isso aqui que nós levamos, é essa mensagem que nós levamos, é essa mensagem que nós transmitimos. Falamos sobre quem? Sobre Cristo. E qual Cristo? O Cristo crucificado. É loucura por isso, vem cá. Eles querem pregoar, não, uma pessoa vencedora. Não, é forte. Ele superou isso, superou aquilo. Não, mas o nosso mestre foi preso, foi espancado, foi humilhado, escarnecido, chicoteado. Colocaram coroa de espinho, fizeram toda na cabeça dele, fizeram todo tipo de palhaçada com ele. Depois o crucificaram. O nosso mestre é aquele Jesus crucificado, sangrando, sofrendo. O nosso mestre é aquele que morreu na cruz. Esse é o nosso mestre. Mas que o Pai ressuscitou, ele vive para sempre. Ao contrário do mundo, o mundo não a avaliação do mundo é diferente. A quem que é vencedor? Hoje eu vejo as pessoas fazer referência a nos grandes homens. Por exemplo, os presidentes, ex-presidentes dos Estados Unidos, tem muita referência a eles. O que eles falam. Não, fizeram isso, tem... O presidente fulano falou isso, o presidente aquele falou isto, Franklin Roosevelt falou isto, falou o que fulano. Não vale nada. Ou também das pessoas poderosas economicamente. Bill Gates, a referência. Por quê? Quem é eles? São nada, só que adquiriu coisas materiais, sabedoria deles, são nada.
Absolutamente nada. O nosso Deus, que é o nosso Jesus, ele foi vitorioso. Ele morreu na cruz, ele é que é a nossa vitória. Nós pregamos esse Jesus crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus. E os judeus não aceitam ele como Salvador. Como eu disse, há pouquíssimos são judeus cristãos realmente. É Jesus crucificado que é loucura para a maioria do mundo. Para o gentio, como nós um dia éramos gentio. Isso é Jesus que nós pregamos. Versículo 24. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. É a sabedoria de Deus. Cristo é tudo. Cristo é o Senhor. É esse Cristo que nós pregamos. É esse Cristo que nós vivemos. É esse Cristo que nós fomos convocados. É este Cristo que nós temos que ser obedientes. É este Cristo que nos dá vida. É esse Cristo que nos trará salvação. Esse é o nosso mestre. A ele nós submetemos. Eu li o livro 1 Coríntios hoje. Capítulo 1. Até o versículo 24. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.